Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Deixa Rolar. Hoje voltamos a ter uma ilustre convidada em estúdio, Gracinda Ramos. Muito obrigado por estares aqui connosco. A Gracinda é provavelmente, se não for a única, eu arrisco a dizer, é a única senhora que eu conheço que já ultrapassou a barreira de 1 milhão de quilómetros. Já. Portanto, isto diz muito acerca da experiência em duas rodas. Na verdade, a Gracinda só anda de moto. Sim, não só ando de moto, como não gosto de andar de carro, de todo. Uma das razões por eu começar a andar de moto é porque desde pequena que não gosto, nunca gostei de andar de carro. Esse gosto das motas vem desde quando? Como é que isso tudo começa? Isto é assim, eu quando era miúda já não gostava nada de andar de carro. Gostava de passear, mas não gostava de andar de carro. O meu problema com o carro era tão grande que só de entrar no carro do meu pai eu já ficava doente, só com o cheiro do carro. Tem a ver com pressões, o tipo de pai que eu tinha e as situações todas, e provavelmente é uma ligação psicológica. Exato. E eu enjoava e ficava doente, ainda hoje enjoo andar de carro. Portanto, eu comecei a evitar, a tentar que me deixassem em casa com alguém, vão vocês, eu fico. E a vida foi correndo, andando eu o mínimo possível de carro. Portanto, a minha incompatibilidade é com o carro. E depois, quando é que aparecem as motas? Depois foi assim, é uma história curiosa porque não havia na minha família, nós éramos 3 irmãos, não havia nem triciclos, não houve bicicletas, não houve nada. E sempre me fascinou um bocado andar a pedalar e aquilo aguentar sozinho de pé. E eu pedia que me dessem uma bicicleta, nunca ninguém me deu. E então, quando eu já era crescidinha, fui trabalhar, crescidinha, 13 anos, para comprar uma bicicleta. Minha mãe achava que eu ia comprar uma bicicleta de cestinha, eu comprei uma bicicleta de corrida. Uma roda enorme, com aqueles guias todos torcidos. Comprei uma bicicleta. E depois aí aconteceu uma coisa engraçada, porque eu estava com 13, 14 anos e comprei várias. Porque eu morava perto do mar e elas começaram a ficar todas ferrugentas e eu, no ano seguinte, comprei outra para ir fora. E quando as minhas amigas e os meus amigos começavam a ficar todos excitados por chegar aos 18 anos para tirar a carta, eu cá no meu cérebro, eu vou ter de ter um carro. Eu vou ter de conduzir um dia, que chatice. Porque não havia outra hipótese. Normalmente, ou se conduz carro, ou se anda de autocarro. Sim. Sim, eu vou ter de tirar a carta, vou ter um carro. Quando as pessoas estavam excitadas para fazer a idade para tirar a carta, eu comecei a ficar preocupada. Exato. Eu vou ter de tirar. E fiz 18 anos, não tirei a carta nenhuma. Honestamente, tirei a carta até bastante tarde. Portanto, o meu problema era com o carro, eu não queria andar de carro. Uhum. Então, foram bicicletas, tive várias. Ia para a escola de bicicleta, e por fora. E depois, um dia, na escola, eu tinha aprendido a andar de bicicleta há pouco tempo, que eu aprendi sozinha. Alguém na entrada da escola pergunta quem é que quer dar uma volta de moto. Os rapazes, eu estava numa secundária. Sim. Os rapazes eram mais crescidos, era já 11º, 12º ano, e eu tinha 13 anos, embora tivesse a estar todo, eu era grande, mas era uma miúda. E disse, eu quero. E eles ensinaram, foi assim que eu aprendi a conduzir. Apertas aqui, depois o pé, e não sei quantos. E eu fui, era uma Kawasaki 7,5, não era uma moto pequena. Pois. Eu só sabia que a moto era grande e muito pesada. E lá, aquilo arrancou lá, depois largas, a moto anda e não sei quantos. Eu que mal sabia andar de bicicleta, dei ali uma volta com a moto ao quarteirão, não sabia parar. Disseram-me tudo mesmo de parar. Exato. E na bicicleta não se deve apertar o travão de mão, porque a moto, então eu não sabia onde é que devia carregar. Então eu dei a volta, não caí, dei a volta e tal, e vim, e deixei a moto a morrer, depois não sabia fazer mais nada e não caí. E depois era, como é que isto se para? E a partir daí aconteceu um fenómeno engraçado. Comecei a sonhar, a dormir na cama à noite, que estava a conduzir uma moto. E sonhava muito frequentemente a sensação, por isso é que eu digo que sou apaixonada por conduzir, a sensação de conduzir uma moto. A bicicleta era bom, mas a moto era muito melhor. E foi aí que começou a ideia de pode ser que eu possa andar de moto. Ninguém andava. Sim. E como ninguém me deu nada, eu tive de comprar todos os veículos que tive, eu comprei. Fui comprando à medida do que eu podia, por isso não podia comprar uma moto, comprei uma motorizada. Tive uma Vespa. Essa Vespa fez umas centenas de milhares de quilómetros. Então aí descobriste que efetivamente gostavas era de andar de moto. Uhum. E depois como é que começam as viagens logo?
Porque isto passou-se nos fim da adolescência, 18, 19, até aos 20 e tal. Eu estudava no Porto e ia para o Porto de Vespa e tudo. Cheguei para o Porto de Lessa, não são uns... o Porto é uma cidade grande, já foi sempre. Eu cheguei para o Porto de bicicleta. Toda a gente achava que eu era maluca, que eu ia ser atropelada por um caminhão qualquer, um autocarro por aí fora, porque não se ia para o Porto de bicicleta em dia de trabalho. Depois fui com a Vespa. E eu estava a estudar na faculdade, teria o curso de pintura, e candidatei uma bolsa de estudo e ganhei, por isso fui para a Suíça. E lá então é que foi uma festa. Lá foi uma festa porque tudo é permitido, ninguém me conhece, anda-se bicicleta por todo lado. Exato. Eu conhecia a Suíça toda de bicicleta, metia a bicicleta no comboio, ia lá para os Alpes, descia a bicicleta, e isto começou-se a compor e via muita gente a andar de moto. E foi quando eu pus a hipótese, eu posso andar de moto todos os dias, se calhar. Exato. Ninguém anda, mas eu posso. Ninguém me impede. E quando voltei, ainda comprei uma segunda, porque eu não tinha carta, ainda comprei uma segunda Vespa e passei de uma Vespa para uma Transalp, sem carta. Não se pode dizer, mas eu não tinha carta. Mas isso eram outros tempos. E depois comecei a pensar, tanto a bicicleta como a moto, uma motorizada, dava-me uma sensação de liberdade que eu podia ir onde eu quisesse, que eu não dependia de ninguém. Não precisava de autorização, não precisava de companhia, não precisava de aprovação. Era autonomia total, não é? Eu podia ir para onde eu quisesse. Já com a Vespa, podia voltar à Península Ibérica toda, uma vez para 50. Portanto, quem faz isto com uma vez para 50, o que é que não faz com uma 600? Exato. Ou com uma 7,5? Mas esse gosto, essa volta na Vespa, foi porquê? Foi para... Eu para já na altura, ainda hoje, eu viajo para ver coisas. Eu costumo dizer, eu não quero ir onde ninguém vai, nem quero fazer o que ninguém faz, nem quero... eu quero ver coisas. Por isso, quando me dizem a Europa para ti já está mais que gasta, não está. Tenho mais 1 milhão de coisas para ver. Há sempre coisas para ver. Por isso, eu não viajo ao sabor do vento. Eu viajei sempre a ver coisas. Vai-se andando de ponto em ponto, porque tenho um castelo, porque tenho uma igreja, porque tenho não sei quantos, porque tenho uma cidade, tenho uma aldeia. Já na época foi isso. Sempre. Por norma, viajar para ver coisas. Por norma, qual é o objetivo por trás de cada viagem? Vais com alguma coisa específica? Já vamos falar daquela viagem que eu adorei, que já falámos há pouco, e confesso que foi aí que eu te conheci e comecei a seguir. Mas há sempre algum tema por trás das tuas viagens, ou às vezes pensas assim, olha, gostava de ir a Madrid, vou até Madrid. Eu distingo, eu às vezes engano as pessoas da maneira como eu faço, porque eu normalmente chamo viajar é para longe, aqui para ter passear. Exato. Por isso eu lembro de uma vez dizer, a minha primeira viagem, as pessoas pensam que foi a primeira. Não, foi a primeira que eu usei da Península para fora. Exato. Porque aqui eu andava para todos passeio, lados. Aqui é passear. E ainda hoje tenho a mania de dizer isso, boa viagem, fizeste boa viagem, eu penso que é viagem de agosto. Porque vir a Lisboa não é uma viagem, é um passeio. Exato. Distingui sempre as coisas, não sei porquê. Por exemplo, essa primeira viagem, que eu chamo-lhe a primeira viagem, eu já conhecia tanta coisa em Espanha, já tinha ido de Vespa 50, e eu queria ir à Suíça matar saudades. Eu já dessa altura foi o primeiro, tinha esse objetivo, queria ir à Suíça matar saudades. E eu vivi lá 2 anos letivos para estudar, a tal bolsa de estudo que eu tive, tinha feito muitos amigos, tinha conhecido muita coisa na Suíça e tinha saudades. Portanto, a primeira viagem que eu fiz assim para fora da Península Ibérica era para matar saudades. Mas lá está, desde sempre, ainda era de mapa e não sei quantos, nunca faço autoestrada, já na altura não fazia, os Quelhozinhos, Ruinhas, por aí fora, até lá. E depois lá, andei um bocado pela Suíça toda, já na altura foi uma viagem de 13 mil quilómetros. A moto era nova, tinha feito a revisão dos 1000, antes de eu partir, e mais uns trocos, e quando chegava tinha 15 mil quilómetros, nunca tinha visto aquilo. Uma moto com 2 meses e tinha 15 mil quilómetros. Agora quem me conhece sabe que eu faço muito mais disso, é só por ter mais estrada e está a andar, mas na altura era um escândalo. Eu acho que os clientes todos lá da oficina vieram ver a moto com 15 mil quilómetros, tinha 2 meses. E o sentires que eras efetivamente diferente?
do resto? Curiosamente, eu nunca me senti diferente. A minha experiência de andar de moto foi em motas de pista, era o que se usava na altura. Estas motas tipo naked, eram as motas que me emprestavam, as motas que eu andava. E quando comprei a minha primeira moto grande, porque antes eram as Vespas, e eu achei que era melhor comprar uma moto com melhor postura de condução. Portanto, na altura não se usava grandes trailers, usava-se as de pista. E eu fui para uma Transal porque eu pensei assim, se tiver uma moto na minha garagem, eu vou andar para trás e para a frente, vou dar cabo das costas. Por isso fui para uma trail. Exato. E, para ver como eu não tinha a ideia de que era diferente, lembro de dizer a uma amiga minha, eu fico bem na moto. É que as pessoas olham tanto. E eu, como estava habituada a andar alinhada, e depois andava lá em cima, eu achava que as pessoas olhavam para mim porque eu era ridícula. Eu achava que as pessoas olhavam para mim naquela moto assim muito alta, porque eu ficava ridícula. E ela dizia, não, as pessoas olham porque é o máximo. Exato. Uma mulher de moto, não sei quantos. Portanto, eu nunca achei que era diferente, nem que era espetacular, nem que fazia o que ninguém faz. Aliás, quando eu comecei a perceber que as pessoas faziam muito poucos quilómetros por ano de moto, aquilo para mim foi um choque. Então, gastam tanto dinheiro numa moto e fazem 5 mil, 7 mil, 10 mil quilómetros num ano. Poxa, eu se pudesse fazer isso todos os meses. Exato. Porque é tão bom, é uma sensação tão boa, que eu assim, ok, as pessoas vão trabalhar, não podem ir de moto, mas todos os furinhos que eu tivesse era para gastar, para fazer quilómetros. Por isso, lembro-me das pessoas ficarem chocadas pelos quilómetros que eu fazia. Exato. Essa primeira moto que eu tive em ano e meio fez 76 mil quilómetros. Não foi a moto que fez mais e menos tempo. A seguinte, a tal Africa Twin, que era das antigas, em 20 meses fez 96 mil quilómetros e o computador de bordo abriu-se, não tinha passado os 100. E ficava tudo chocado, como é que se faz tantos quilómetros? Eu ficava chocado para eles não fazerem. Exato. E depois, eu por mim não trocava de moto, eles é que diziam, melhor trocar, está a ficar muitos quilómetros. Está a ficar com muitos quilómetros. E eu não percebia qual é o problema dos muitos quilómetros. Os carros dos taxistas têm muito mais. Exato. É diferente, depois ninguém compra a moto. Já na altura falavam disso. E eu não conseguia entender isto, porque é tão bom conduzir. Exato. Eu ia trabalhar de moto, ia às compras de moto, e diziam-me isto. Pessoas que tinham moto, como é que tu andas tanto no dia-a-dia e ainda te apetece passear ao fim de semana? Opa, porque não tenho outros dias, não passeava todos os dias. Exato. E eu Era disse, todos mas os dias. não é bom. É cansativo. Eu nunca percebi isso. E depois as pessoas começaram a transmitir a ideia de que eu não era normal. Pois, exatamente. Mas olha, já vamos às viagens, que ainda só estamos aqui no início, e vamos fazer agora uma pausa para a nossa rúbrica do 20 à hora. A rubrica 20 à hora é uma rubrica onde eu faço 20 perguntas de resposta direta, algumas com armadilha, outras não. E começamos já. Que nome dás à tua moto? Eu só recentemente é que comecei a batizar deliberadamente as minhas motas. Elas sempre tiveram nomes porque eu lhes chamava qualquer coisa. E ficava. Há uns anos para cá, as pessoas começaram a perceber que as minhas motas tinham um nome qualquer e começaram a tentar batizar as minhas motas. E eu não gosto. Não gosto porque depois dão-lhe nomes com que eu não me identifico. Exato. E então, antes que aconteça isso, eu comecei a batizá-las. Não chamem outra coisa, chamem isto. Eu lembro de uma cross tour que eu tive que era XB, a matrícula. As pessoas achavam que era para matrícula, não tem nada a ver com a matrícula. Era XB que não chamar Chica Bonita. Espera aí, não, é melhor eu dar-lhe o nome. E então chamo nomes às motas, sim senhor, que assim ninguém lhes põe um nome. Neste caso, neste momento, tenho duas. Uma é a Safira porque é azul. E por acaso foi ali no Facebook, uns sugeriram, eu gostei e ficou. E esta que tenho agora, foi a minha irmã que lhe deu o nome. Eu disse-lhe para ela, eu estou a cuidar da minha irmã, ela está acamada, e eu disse-lhe para ela dar o nome. E ela é professora de inglês, e não sei quanto, eu calculei que isso era um nome inglês, e ela disse que lhe queria chamar Stallion, que é um cavalo negro. Então ela é Black Stallion. Mas é diferente, eu já sabia que ela ia dar o nome. Sim. Antes disso, eu chamava qualquer coisa às motas. Exato. E quando chamava muitas vezes, eu não me ficava. Se me chamasse, não ficava. Caminho mais fácil ou mais difícil? Em que? Em viagem? Sim.
E eu não faço caminhos fáceis nem difíceis. Eu faço o caminho que tenho de fazer para ver o que eu quero. Por exemplo, eu não tenho uma Africa Twin, a NT não é uma Africa Twin. Eu ano passado metia em caminhos que muita gente com a Africa Twin ia se ver à Nora. Porquê? Eu cheguei a fazer fora de estrada quando tinha a minha Africa Twin das antigas e tudo mais, e tinha a sua piada, mas a da altura comecei a pensar, a questionar-me, quando é que é fazer no monte a ver pedras e árvores e pedras, não vi nada, arrisco-me a partir a moto toda para ver zero. Exato. E as pessoas diziam, mas depois dizes, eu não quero dizer nada, eu quero ver coisas. Portanto, eu não faço fora de estrada por fazer. Uhum. E essa temporada que eu andei fora de estrada com a Africa Twin e com a Varadeiro, depois ajudou-me mais à frente. Mas se tiver de fazer, faço com a moto que tiver. Cheguei a andar fora de estrada com a Pan-European, porque tinha uma ermita lá em fundo e tinha de subir um queiro do caraças, mas não faz mal que eu depois... Para sair de lá eu penso... Mais depressa ou mais devagar. É para ver aquilo, eu faço o que tiver de fazer. Portanto, eu não procuro caminhos difíceis, nem fáceis. É o que tu deves fazer. Evito autoestradas e vias rápidas. Uhum. Normalmente ando em ruas que a moto ocupa a rua toda. Mas tudo bem. Porque nessas ruas é que está o mundo real que eu quero ver. Eu numa viagem também gosto de ver o que toda a gente vê, onde está tudo cheio de turistas e que é, mas muitas vezes, se alguma vez alguém se dedicar a ver por onde eu andei, eu não ando no caminho dos turistas, eu ando a ver o que eu quero ver. Exato. E é a rua que for. Se estiver toda escabacada, mete-me lá. Exato. Alcatrão ou terra? Eu já acabei de responder isso. Tem a sua piada andar fora de estrada e na altura eu andei bastante. Tenho lá para as minhas botas e tudo. Qualquer dia vou pô-las num pedestral. Tinha equipamento, andava lá. E lembro de andar no monte toda cheia de terra e chegar à escola. Antes de ir à aula, chegava à escola e entrava na escola, batia com os pés para tirar a lama das botas e ia dar as minhas aulas. E lá está. Achava mais piada quando eu ia por conta própria do que quando ia em grupo. Vamos ali todos, aos pinchos, pula para aqui, depois passa a poça d'água, depois passa a lama, depois passa a terra, e é um dia disto. Exato. E depois chego ao fim do dia toda cansada, e amanhã vou pegar na mesma moto. Eles amanhã pegam no carro. Exato. E se eu virar a moto de pernas para o ar, nem sequer tenho uma moto para pegar amanhã. Exato. Portanto, se tiver de fazer estradões, faço. O ano passado, quando na Geórgia não foi estradão. Foi mesmo trepar ao monte pela pedra acima, faço. Mas prefiro sempre caminhos melhores. O que pensas quando tens que levantar a moto do chão? Não a deixo cair. Que a mulher... Foi assim, é preciso perceber, há pessoas que olham para mim, eu tenho 1,75 m, tenho esta altura toda, andei 500 e tal mil quilómetros em Pan-European, que é uma moto que pesa 300 e não sei quantos quilos, acham que eu sou muito forte. Eu sou muito frágil. Já de mim sou frágil, mas tenho só aparato. E sempre tive muita pouca força nas mãos. E agora que partiu o pulso esquerdo e que fui operado e partiu o direito também, ainda tenho menos. Por isso, o segredo é não deixar cair a moto, porque eu não posso com elas. Exato. E isso acabou por condicionar a minha forma de conduzir. E depois parar a moto e tudo. Quem faz 540 mil quilómetros em Pan-European, pela Europa fora, às vezes dias inteiros sem ver ninguém, a moto não pode cair. E tenho de parar de maneira que ela saia. Exato. Portanto, isto acaba por moldar a minha forma de conduzir. Exato. Não a deixo cair. Boa. Que amuleto te acompanha em cada viagem? Amuletos? Não tenho. Eu em viagem tenho a minha equipa. A minha equipa sou eu, a minha moto, o meu GPS, a minha máquina fotográfica e isto, nada é amuleto. Troco qualquer coisa destas a qualquer momento. Não me ligo a coisas. Já me perguntaram até se eu não tenho pena de usar as motas. Não, porque eu recebo outra. Exato. Eu tinha pena de ficar sem ela. Eu não me agarro às coisas. As coisas existem para me servir. Boa. O que não pode faltar na tua mala de viagem? Estas coisas que eu disse. As essenciais. Qualquer destas coisas é preciso. Não preciso de muita coisa. Eu preciso destas coisas, dos carregadores, para que tudo funcione. Mesmo roupa levo muito pouca. Não importa o espaço que eu tenho. Exato. Portanto, não há assim nada que eu diga tenho de levar. Tenho de levar os carregadores, tenho de levar esta maquinaria, que não é nada especial. É o essencial, não é? O meu telemóvel e o cartão, que é para ver gasolina. É a única coisa que me estressa é ficar sem gasolina. Não pode ser. O resto,
E eu às vezes visto tantas vezes a mesma roupa que eu dizia, para que é que eu trago mais? Exato. Porquê? Porque eu não levo uma roupa para cada dia, nem levo 50 pares de meias, levo roupa para 4 ou 5 dias e lavo e visto, e lavo e visto. Exato. E às vezes é que eu trago vestido, é que vou vestir amanhã, porque isto lava-se rapidamente. Exato. Portanto, nem a roupa me estressa. Já viajei sem fato de chuva. Porquê é que eu levo isto? É verão. Apanhei uma carga de água, assim está seca, está bom. Está bom, Portanto, sim. não sou muito complicada com essas coisas. Boa. Qual é o objeto que temas a levar, mas que nunca te faz falta? Normalmente eu sou ao contrário, sou muito prática. Aquilo que eu levo na viagem e não uso, não volta. Portanto, aquilo que eu não usar, não vai mais. Por isso é que a minha bagagem foi reduzida ao longo do tempo. E eu lembro quando fui, os países do leste, quando fui à Rússia, eles são muito delicados. A gente paga uma ninharia, porque eu fico em hostels, e ainda me vem buscar o saco. Eu digo sempre, não é preciso, não é preciso. Vem buscar o saco. O saco é uma coisinha deste tamanho. Eu tenho amigas minhas que usam de carteira delas todos os dias. Maior. Uma coisa do tamanho do que eu levo em viagem. E vem um rapazinho buscar e eu dou-lhe o saquito, porque é uma mochila pequena, é um saco pequeno. Qual é a parte mais difícil de viajar de moto? Decidir para onde ir, decidir o que levar ou convencer a família que vais voltar inteira? Nada disso é difícil para mim, porque eu não passo por nenhuma dessas fases. Uma coisa que me perguntam às vezes é se eu não tenho pena de estar num sítio bonito e tenho de seguir para outro, porque eu levo a viagem organizada, porque senão não consigo fazer as voltas que dão. Não, porque eu volto lá. Eu nunca penso num sítio, tenho que ver tudo agora. Se não vir, eu volto. Exato, não há problema. E se não voltar, já vi o principal. Portanto, não me incomoda, não é difícil para mim decidir onde vou. E eu, às vezes, lá, há bocado perguntaste se eu tenho um objetivo. Às vezes tenho um objetivo. O ano passado eu queria visitar a Turquia, ir à Geórgia e à Arménia. E depois desenho tudo para fazer esta volta que eu faço. Portanto, não é difícil. Quanto tempo é que eu tenho? Que dinheiro é que eu tenho? Para que lado é que eu vou? Exato. É para ali. Tal, de barco e está Pacífico. Convencer a família. Há muitos anos que a família se convenceu. Exato. Atenção que eu tinha eu tinha uma mãe que era igual às outras mães, que quando eu disse que ia comprar a primeira moto, ela disse que me punha fora da porta, se eu a comprasse. Mas eu já não estava já não morava na casa dela, já era autónoma, assim, o dinheiro é meu. Exato. Comprei uma Vespa, e era uma Vespa. Ela engatou-se pela moto e foi dali um instante. Eu não gosto de bater com a porta, gosto de tentar que a porta feche devagarinho, que ela possa perceber. A convencer a minha mãe a andar comigo de moto. A minha mãe andou nas minhas motas quase todas e demos algumas voltas juntas e ela achava o máximo. Muito bom. Portanto, não há como fazer amizade com o inimigo. Exato. Portanto, não tenho problema com isso. É tudo pacífico. Boa. Qual foi a coisa mais estranha que já transportaste na moto? Eu transporto muita coisa na moto. Mais estranha, não sei. Mas que escandalizou mais as pessoas, ainda não há muito tempo, há 4 motas atrás. Lembro que com a Pan-Europina foi a moto que eu tive mais. E já aconteceu com esta também. Lembro que eu estava a fazer uma exposição. Eu desenho e pinto e estava a fazer uma exposição. E era desenho, tinha de pôr molduras. E então eu ia desenhando e ia comprando as molduras. Eu moro em Penafiel e ia a Lessa, que são 40 km, buscar as molduras ao IKEA. E eu tenho a medida nos olhos, porque umas molduras eram pequenas, outras maiores, mais pequenas caíam nas malas, mas as grandes não, tinham no banco de trás. Eu venho com aqueles carrões enormes, aqueles carros do IKEA, o pessoal está à porta a fumar e vê-me aí com aquele carro enorme, cheio de molduras, para uma moto. Então o povo acaba de fumar e fica ali à espera, como é que ela vai levar aquilo? Vai amarrar o carrinho, que é um carro grande, à moto. Eu, calma. Então, tiro tudo o que preciso, meto as molduras todas, porque depois não posso abrir mais a mala. E ponho as molduras, eu digo que já está metido. Isto são grossas, 1, 2, 3. E as pessoas como é que levam isto? Com elásticos? Não, isto tem que fazer 40 km. Com fita cola. Tem aquela fita cola grossa de embrulho e cola a própria mala. E depois faz um barulho, rec, mais uma, rec, mais outra, rec, barulheira, toda a gente a olhar. Vai tudo ali, arruma o carrinho e siga para Penafiel, 40 km com tudo agarrado. Espetacular. Por isso, transporte se calhar uma carrada de molduras. Já transportei uma cadeira de escritório que vinha numa caixa, vinha desmontada. Tirei a mala, pousei, disse do meu lugar para trás.
com a fita cola. Rec, lá vai, Com a passivo. fita cola, tudo se resolve. Ninguém se lembra da fita cola e é um mais seguro, porque aquilo nunca descola, nunca sai de Exato, exato. enquanto que os elásticos não é por isso. Se a tua moto pudesse falar, qual seria a primeira coisa que ela te diria? As minhas motas, as que eu tenho, às vezes brinco. Se elas soubessem o que eu espero, fugiam de mim. Mas isto digo-te a brincar porque eu acho que as motas foram feitas para andar. Sim. Portanto, acho que uma moto fica sempre feliz por andar. As que diriam alguma coisa são as que eu vendo. Por exemplo, a minha segunda Pan European fez 261 mil km, nunca mais me esqueço porque ela deu volta ao contador e foi aos 61. Assim, não há como ter uma moto o Exato. tempo suficiente para ela ficar nova. Portanto, ela fez, em 5 anos, fez 261 mil km. Passa dos 50 por ano. E eu dei à troca por outra Pan European da terceira. 5 anos depois, eu tinha 5 anos. 5 anos depois, alguém encontrou nos Picos da Europa. Conheceram-na pela matrícula. E eu disse, que fiz, mandar. Quantos quilómetros tem? 80 mil. Ela, em 5 anos, tinha feito 19. Os primeiros fez 160 e os últimos fez. E eu aí digo, esta moto Já estava para ir deve para dizer fora. para ela lá no canto da garagem que mal fiz eu a Deus para estar aqui fechada. Já estava numa espécie de residência assistida. E é que depois estas motas ficam com um problema que eu costumo dizer, ficam com depressão provocada por abandono prolongado em garagem. Nunca mais são as mesmas. Capacete sempre bem cheiroso ou nem por isso? Eu costumo dizer, eu tenho de lavar o capacete 2 vezes por ano. E uma vez alguém disse, eu nunca lavei o meu capacete, tenho 18 anos. Eu lavo os meus chapéus e não lavo os capacetes. Exato. Lavo no fim do inverno, porque ele anda todos os dias Pois. e começa a cheirar mal da umidade e molha e seca, tiro as esponjas todas, lavo lá com o detergentezinho, torno a meter lá e durante os dias cheira tão bem. E lavo no fim de uma viagem, por isso no fim do verão também. Exato. Porque é ao contrário, é por transpirar, isso tudo, Exato, tem que se exato, lavar, exato. isso é óbvio. Muito bem. Qual foi a desculpa mais elaborada que já inventaste para ir dar uma volta de moto e fugir a um compromisso? A desculpa é sempre a mesma. Por exemplo, alguém vai ouvir isto e vai-me apertar o pescoço. Por exemplo, eu tenho o meu capacete que está ligado ao GPS, pode ligar ao telemóvel, pode ligar a tudo mais. E quando as pessoas dizem, eu liguei-te, mas eu estava na moto, eu podia ligar. Podia ligar, mas assim... É uma chatice. Portanto, eu não preciso muita desculpa. A desculpa é sempre a mesma. Estava na moto. Exato. Mas tu não é dia de trabalho, pois, mas houve greve ou qualquer coisa e eu fui dar uma volta. É que eu tenho isto. Às vezes, de improviso, dou uma volta, um passeio, que outra pessoa normal Que é uma viagem. demorava um mês a planear, outro mês a convencer os amigos e não sei quantos para ir. E eu lembro do outro ano de chegar à escola e a escola não abriu porque era a greve dos funcionários e eu às 9 horas estava livre. E eu pego na moto, ainda foi com a preta, isso foi no outro ano. Pego na moto, fui para a Galiza, fiz os 100 e tal quilómetros, fiz os castelos, vi não sei o quê, fui aqui, fui ali, fico lá. Vim toda revigorada embora para casa e as pessoas, então o que é que andaste a fazer? Fui ali dar uma voltinha. Fui dar um passeio. E as pessoas pensam que eu voltei, foi ali assim, fez e veio. Não, fui para a Exato. Galiza. Portanto, Muito eu não bem. preciso muitas desculpas, as pessoas já sabem que eu, no Exato. instante, eu tendo um tempinho livre, mundo. Zumba. Qual foi o momento mais insólito que já viveste em cima da moto? Não me surge nada. Nada de especial. Insólito não sei em que aspecto, porque tenho 500 mil histórias. Sim, insólito assim de inusitado, não é? De qualquer coisa mesmo fora do normal. Eu às vezes tenho dificuldade, não é o caso, mas as pessoas gostam muito de saber aquelas histórias suculentas, não sei quantos, e eu acho que é tudo prazer, por isso eu nunca vejo assim, é quase como, nunca vejo nada como um pesadelo, Sim, faz sim. tudo parte e tudo se resolve, mesmo quando tenho uma situação complicada, eu penso, isto daqui a um mês vai ser preocupante, não, então deixa estar. Tá bom. Exato, sei. Se daqui a um mês ainda for preocupante, isso sim. Como quando partiu o braço, que ainda hoje a coisa não está muito boa. Não está como era. Sim, exatamente. E ficou marcado. Agora, um susto, a moto a fugir, eu quase cair. Opa, Se pudesses ter um superpoder na moto, qual seria? queria vários. Queria que a gasolina nunca acabasse. Essa era uma delas. É que normalmente eu nada me estressa.
Posso andar sozinho o dia todo no meio do mar, no meio do monte, no meio de lado nenhum, como na Islândia, que era uma ventania, levava uma moto para todos os lados. Mas quando começava a olhar para a gasolina a faltar, isto é que me incomoda. Então não E podias que ter uma moto que não entre sequer elétrica. na reserva, porque se começa a se pensar, por isso, que a gasolina não acabasse. Isso era uma delas. Isso parece-me bem. Qual é aquela música que mais ouves na moto, mas que ninguém pode saber? Eu vario muito. E escolho bem as músicas que levo em viagem. Porque eu gosto de músicas com uma batida mais ou menos forte, mas não pode ser só, porque senão acelero. A gente tende a acelerar, então eu tento que a coisa seja um bocado variada. Mas normalmente não gosto, é mais fácil dizer o que eu não gosto de pimbalhada, não gosto destas coisas, não gosto de música romântica, gosto de música com uma batida mais forte. Por isso tenho de arranjar ali umas baladas ali no meio, Exato, a ver se a ver se eu não vou aí a correr que me farto. Porque eu, apesar de andar em autoestradas, nas viagens e tudo, gosto muito de andar rápido. Gosto de velocidade. Se pudesses trocar a moto por outra coisa, o que seria? Por acaso já uma vez falei sobre isso. Assim, se eu tivesse de viajar e não pudesse ir de moto, eu penso sempre, claro que eu posso ir de comboio, posso ir de avião, mas a falta de autonomia sempre me incomoda. Aliás, eu pensei em ir de moto a primeira vez que viajei até à Suíça, para matar saudades, e eu ir de avião. Mas como eu na altura não era comum alugar-se motas, e eu não conduzo carro. Por vou andar aqui, de autocarro. Sim. E por isso, a única coisa que me sobra e que me permitia fazer algumas coisas era a bicicleta. Pois. Porque a bicicleta, por exemplo, na Suíça, há os sítios que eu conhecia a Suíça toda. Nos anos que eu estive lá, conhecia a Suíça toda, ponta a ponta. E fui a sítios onde nunca mais pude voltar. Porque meti a bicicleta no comboio e o comboio vai lá. E a moto não pode ser metida no comboio e não há estrada para esses sítios. Pois é. Portanto, só me ficava a bicicleta. Qual é a desculpa que dás a ti própria para não lavar a moto? Não preciso de desculpa, não lavo e pronto. Não lava e pronto. Dá-me trabalho. Eu costumo dizer que só lavo as motas quando elas vão à revisão. O que às vezes é todos os meses. Com esses Ou 2 quilómetros em 2 todos. meses. A única coisa que eu vou lavando, e faço com alguma frequência, é o vidro. Ok. Porque senão que chega a um ponto Sim, e aquele lixo não sai, não sai. E é muito difícil tirar. Esta NT, que é nova, ainda não tem um ano, e já há ali coisas no vidro que não saem. E isso preocupa. Agora o resto o lixo conserva. O resto, sim. Viajar sozinho ou em grupo? Viajar sozinha e em grupo só passear. A quem é que nunca darias boleia na tua moto? A quem nunca daria. E eu pessoalmente já não gosto de andar com pendura. Pela vida fora andei muitas vezes porque o meu homem cola-se sempre para andar à minha pendura. E foi à pendura que eu me magoei bem nesta mão. Porque era ele que ia a conduzir e a coisa correu mal. E eu é que me magoei. Portanto, eu se puder, prefiro não levar ninguém. Pessoa real, com nome e tudo, não tenho ninguém. O que eu não gosto, ainda por tudo, é levar uma pessoa muito gorda, muito pesada. Porque senão a moto ganha vida própria e a minha condução muda completamente quando levo alguém à pendura, quanto mais levar uma pessoa com 150 kg. Caramba, a moto levanta toda da frente e eu nem sei conduzir aquilo. E não sei para qual é que aquilo vai. Portanto, o ideal para mim é não levar ninguém. A levar que não seja muito pesado e que vá quietinho, não me chateia muito. Para finalizar, depressa ou devagar? Depressa ou devagar? Depende. Depende do que está a acontecer. Por exemplo, eu por cá ando muito mais depressa. Eu costumo dizer que corro muito mais no inverno que no verão. As pessoas, mas no inverno está a chuva, está frio. Pois, está a chuva, está frio, eu ando na minha vida. Eu se tiver de pôr de Penafiel ao Porto em 20 minutos, eu ponho em 20 minutos. Se tiver menos, corro mais um bocadinho e ponho-me menos. A viajar não tenho tanta essa tendência. Ando calmamente. Mas mesmo em viagem, corro. Quando entro na Alemanha, se a moto está há tanto tempo a andar a 90, 100, 80, dá uma esticadela. Ou quando está muito mau tempo. As pessoas às vezes ficam chocadas porque quando começa a chover as pessoas reduzem o acelero. Exato. A sair daqui, a sair debaixo deste temporal, a bater ali, certinho. Eu paro. Se parares, ficas mais tempo debaixo do temporal. Exato. Se seguires, vais sair. Exatamente. Portanto, quando começa o temporal, se for chuva, eu até tenho tendência a andar mais depressa.
se não pelo menos manter ali uma velocidade certinha. Eu já tenho uma condução muito certinha, não vale a pena parar, porque se parar fico debaixo disto. Olha, muito rapidamente, senão vou-me matar. Há aí sim alguma história caricata que tenha acontecido e queiras partilhar connosco? Uma história que eu costumo contar, que já tenho contado várias vezes, porque as pessoas baralham-se muito. Uma mulher que vai sozinha por aí fora, faz estes quilómetros todos, anda no meio de calha, por aí fora, sem ninguém, e é perigoso. E depois as pessimistas, antes dizem que tudo me pode acontecer, como se eu não fosse criativa o suficiente para imaginar. E como não acontece nada, dizem que eu tive sorte. Exato. E eu costumo dizer, não. Sorte é quando eu estive ali no fio da navalha e saí direitinho sem me acontecer nada. Exato. E nunca tive essa sensação. No entanto, para as pessoas que falam do medo, eu costumo dizer, as pessoas pensam no medo que têm, não pensam no medo que provocam. Por exemplo, há bocado disse que sou muito fraquinha. Sou frágil, não tenho forças a mãos, mas se vocês olharem para mim não pensam nisso. E também já reparei que, não prestando para nada, tenho o impacto das pessoas que jogam a meu favor. Se me fizerem assim, eu viro pernas para lá, mas eles não sabem. Exato. E isto é que importa, que não saibam. E então, a propósito do medo e do perigo, estava eu a estrear uma cross tour, tinha mudado de deixar das pan-europeanas e comprei uma cross tour, que foi assim, um choque para as pessoas, e eu fiz uma viagem com ela que foi o Rio Danúbio todo, desde a nascente até ao delta, e depois dei para ali umas voltas. E estava eu ali na Sérvia, ali numa fronteira qualquer, porque o rio passa ali, e estava a chover, eu estava toda equipada, e tinha a chuva aqui em cima de nós, mas tinha assim um horizonte, eu tinha assim uma falésia, um horizonte, com uma luz muito bonita, eu pulei a moto, abri o capacete, chovia, fui tirar fotografias. E quando, tinha uma casa aqui, outra casa ali, era um sítio ermo, mas tinha casas. E quando me viram, está um homem à beira da minha moto, do lado onde eu devia montar. De eu montar aqui e dar-lhe o chute, que o homem estava ali. Lá está, uma pessoa fica assim, o homem a falar para mim, na língua dele, eu não entendia, e não conseguia partir porque ele estava a chegar mais para a moto, quer dizer, a moto era o que me defendia. Era de género, se saísses daí, eu ia-me embora, Exato. deixava-te aqui em paz. E o homem insistia, ele queria me dizer qualquer coisa. E lá está, se eu tivesse conseguido pegar na moto e andar assim, ó, livrei-me de um gajo que não sei o que é que o homem queria, Exato. evitei-me uma situação de perigo. Como eu não podia, tive que ficar ali a negociar com o homem para ver se ele saía para montar na moto. E quando eu estava numa de quero-me ir embora, tentar falar inglês, qualquer coisa com ele, ele dizia qualquer coisa. E depois percebi que ele queria. Porque da casa em frente, do outro lado da rua, vem um bando de pessoas, homens e mulheres, com uma cafeteira de vidro de café e com um molho de canecas, queriam-me dar café porque estava muito frio, era o que o homem me estava a oferecer. E se eu tivesse partido, Exato. estava a contar uma história, o homem encostou-se à moto e não sei o que é que ele queria, e não sei quantos, era um homem, ele dava-me 2 estalos, virava-me pernas para o ar, e o homem estava-me a oferecer café. Portanto, às vezes, a gente pensa no medo que tem e não avalia direito a situação, já é o medo a falar pelas pessoas. E sobretudo, uma mulher tem mais essa tendência até do que os homens, claro. porque a natureza é mais frágil, e tem a sensação que toda a gente nos quer fazer mal, e não obrigatoriamente. Porque eu já tive situações de dar um passo e as pessoas recuarem. Exato. É poderoso. Olha, foi uma história muito bonita a fechar o programa. Chegámos ao fim, eu tenho aqui um brinde de um dos nossos patrocinadores. Muito que obrigado. giro! Muito obrigado por teres vindo do Porto de propósito para esta entrevista. Quanto a nós, foi um enorme prazer estar aqui convosco na antena da Bola TV. E a dica de hoje é sobre cartões SIM pelo mundo. Mais uma das questões. André, como é que tu deste a volta ao mundo e tiveste internet? Já sabem, a União Europeia agora não existe roaming, mas mal saia da União Europeia todos os países cobram os olhos da cara, mas realmente um absurdo, e é preciso ter muito cuidado, que se tiverem os dados ligados, mal saírem de um avião e apanhar a rede, e a internet estiver ligada, vai-vos cobrar tipo 100 euros por uns megabytes para receberem umas mensagens do WhatsApp. Muita gente já caiu nisso, por isso tenham muito cuidado, se for por contrato vai chegar uma conta absurda. O que é que eu costumo fazer? Cada país na fronteira comprar um cartão físico. Normalmente nas fronteiras perguntam até na imigração, olha, onde é que eu posso comprar? Quase todas as fronteiras têm umas lojinhas ao lado que já vão vender esses cartões SIM, que sai muito mais barato. Podem sempre optar pelo GSIM.
Eu já optei em certas circunstâncias, quando passava a fronteira muito tarde, que as lojas estavam fechadas, se passasse só 2 ou 3 dias num país, não me compensava, mas aí estamos a falar que 1 giga custa 10 euros num eSIM e com 10 euros de um cartão normal tem 50 gigas. Ou seja, esta é a comparação que podemos fazer. Se forem para as Américas, a América, desde o Ushuaia até o Alasca, como eu fiz agora, tendo amigos da América Latina, conseguem fazer um contrato com uma operadora, Claro, Movistar, e ter a internet de norte a sul. Mas é preciso contrato e terem um amigo que assine por vocês. Mais uma boa dica do Monkey.